E aí, tudo bem? Bem-vindo de volta ao Reafogado para o nosso último episódio falando sobre a teoria na abertura italiana. Para terminar, a gente vai cobrir uma linha bem rara e estranha que é a italiana 4 cavalos, especificamente uma variante dentro dessa linha que chama Gambito Noa. Então vamos direto para a teoria e vamos ver do que a gente está falando. Então a gente começa da abertura italiana, E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4 é o jogo italiano. Como a gente sabe, aqui a gente tem duas opções de desenvolvimento, principais. A gente pode colocar o cavalo em F6 ou o bispo em C5, as duas são opções e levam a linhas diferentes. Bispo C5 é a Gioco Piano e cavalo para F6 é a defesa dos dois cavalos. Então a linha que a gente vai ver hoje vem da defesa dos dois cavalos com o cavalo para F6 aqui. E em vídeos anteriores a gente já vem estudando algumas respostas que são comuns para o branco nessa posição. Então aqui o branco pode jogar, por exemplo, o cavalo para G5, que é um lance de ataque, que serve melhor a jogadores que têm esse estilo tático, ou ele pode simplesmente defender o peão que a gente está atacando aqui com o lance D3. Cavalo para G5 nessa posição seria o ataque do cavalo, que eu já ensinei em um dos vídeos da abertura italiana, e D3 nessa posição seria a abertura moderna do bispo, que eu também já expliquei em um outro vídeo. O terceiro lance que a gente vai ver hoje, que é o mais raro e o mais estranho de todos, é nessa posição o branco jogar cavalo para C3 e defender esse peão aqui com o cavalo. Bom, nessa posição eu tenho que esclarecer uma coisa. Essa linha aqui já faz parte de outra abertura, Ela é a variante italiana da abertura dos 4 cavalos. Então, existem algumas ordens de movimentos diferentes que podem levar a essa posição. Por exemplo, lá atrás, depois de E4, E5, cavalo F3, cavalo C6 aqui, o branco pode decidir começar com o cavalo C3, que já é a abertura dos 3 cavalos. Cavalo para C6 aqui seria a abertura dos 4 cavalos. E agora o branco decide colocar o bispo em C4. A gente chega na mesma posição aqui, depois do lance cavalo para F6 e cavalo para C3 agora, só que para uma ordem diferente. Essa aqui aparenta ser a ordem principal, O branco entrar na italiana e depois de cavalo para F6 jogar o cavalo dele para C3. O que você vai mais ver acontecendo aqui é a pessoa jogar esse lance porque ela não sabe muito bem a teoria nessa abertura e ela está só jogando um lance intuitivo mesmo. Porque taticamente esse lance tem um grande ponto negativo, que é o que a gente vai ver agora. Então o cavalo aqui aparenta defender o peão E4, só que a gente pode tomar esse peão da mesma forma, porque se o branco recapturar, a gente tem D5, enforcando as duas peças, a gente recupera a peça sacrificada, Então, por mais que cavalo para C3 pareça defender o peão, o preto ainda pode ir lá e capturar de qualquer forma. É por isso que nessa posição aqui, depois de cavalo para F6, os lances D3, que é a abertura moderna do bispo, e cavalo para G5, são muito mais populares. Para você ter uma ideia aqui, o lance mais popular, que é D3, já foi jogado 8.000 vezes, cavalo para G5 2.000 vezes, o terceiro lance é D4, que já foi jogado 1.000 vezes, e cavalo C3, entre partidas de mestres, eu tô falando, cavalo para C3 só foi jogado 105 vezes. E o branco só ganhou 22% dessas partidas. Depois de cavalo para C3, o preto ganha mais que o branco, o que não é o caso em nenhuma abertura decente, Então isso prova que cavalo para C3 é um lance um tanto impreciso aqui. Mas o que a gente vai ver hoje é uma linha que sai de uma das variantes nessa abertura, que é depois de cavalo para C3 a gente toma E4, o preto tomar aqui em F7 de bispo, que é o Gambito Noa, Então, qual é o problema nessa abertura? O problema aqui é que se ele tomar o cavalo no E4, a gente tem essa forca, e a posição fica bem simples de jogar. Por exemplo, digamos que ele jogue do jeito convencional, do jeito simples, que é tomar o cavalo. A gente joga D5, enforcando as duas peças aqui. O melhor lance é bispo para E3, salvando o bispo. Agora a gente recupera tomando o cavalo. O bispo recupera aqui em E4. A gente não ganhou nenhum material, Porque a gente ganha o peão em E4, mas a gente devolve o nosso peão de D. Só que o motivo pelo qual essa posição é boa para o preto não é porque a gente tem material a mais. É porque a gente tem uma posição muito simples de jogar, onde o nosso desenvolvimento está totalmente aberto. Então, o preto não tem nenhum problema para resolver nessa abertura. A única pequena ameaça que a gente tem que tomar cuidado nessa posição é que o branco pode ter ideias de capturar em C6 e remover a peça que defende o peão E5, Então, bispo toma C6, B toma C6, cavalo toma E5 poderia ser uma ameaça. Só que a gente defende contra ela, tem até maneiras diferentes de fazer isso. O lance mais comum aqui é o mais simples também, bispo para D6, defendendo o peão. Aí agora, de fato, o branco pode tomar em C6, a gente vai ter que recapturar de B, e a gente fica com esses peões dobrados e isolados aqui na coluna C. Só que o branco vai ter que ceder o par de bispos, se ele quiser causar esse defeito estrutural na nossa posição. O que vai compensar. Então, tomar em C6 não é como se fosse um lance bom para o branco aqui.
Outra coisa é que nessa posição, se você quiser até criar uma pequena armadilha que o branco pode cair e evitar esse de dobrar os peões na coluna C, você pode jogar bispo para D7. Porque parece que ele pode tomar em C6 aqui e tirar o defensor do peão em E5, mas se ele tomar, a gente toma de volta de bispo, e ele tomar o peão, aí tá pendurando o outro peão em G2 aqui, né? Essa era a ideia, porque se o cavalo movesse, a gente contra-ataca G2. Aí a gente toma G2 atacando a torre pra G1 salvando a peça e bispo de volta pra D5 salva a nossa peça também. E essa posição aqui, digamos que a gente ele jogue dama para E2, né, tentando criar esse descoberto aqui, a gente bloqueia com a nossa dama. D4, dando suporte pro cavalo, a gente pode fazer o roque longo. Essa posição aqui é melhor para as peças pretas. A gente tem bastante atividade, a gente tem o par de bispos por nada, o branco não ganhou nenhuma vantagem para obter esse par de bispos. Agora ele tem esses dois peões isolados aqui, não pode mais fazer o roque curto, né? Então é o preto quem está melhor nessa posição. Mas como eu falei, depois de bispo toma E4 aqui, a gente pode jogar bispo para D6, que é o lance principal, e tomar aqui em C6 não é nenhum problema para o preto. O lance mais comum, a melhor tentativa é fazer o roque, a gente faz o roque também, torre para E1, torre para E8, D3 solidificando a posição e abrindo a visão desse bispo escuro aqui, H6 para impedir que ele tenha bispo para G5, atacando a nossa dama. Agora C3, e aqui vem a nossa ideia com essa posição, que é jogar F5 com o suporte desse bispo. Aí a gente vai controlar bastante quadrados aqui no centro. Então esse bispo que está em E4 aqui vai ter que mover agora, digamos que ele jogue bispo para D5 cheque, a gente pode mover o rei para F8. E essa posição aqui é totalmente igual, ela não cria nenhum problema para o preto. Então se o branco joga de forma convencional, depois de jogar cavalo C3 e permitir aquela tática, aquela forca, né, com o D5, o preto chegou numa posição igual e totalmente confortável. Então o que a gente vai focar em passar nosso tempo analisando aqui é o que acontece se o bispo toma em F7, que é uma linha diferente. Mas só para esclarecer nessa posição, depois de cavalo toma E4 aqui, então a gente tomou o peão dele em E4, ele toma de volta e a gente joga esse lance. Como eu falei, bispo para D3 é a melhor tentativa, mas digamos que ele tome aqui, né? Com a ideia de se a gente tomar de volta de dama, ele tem como voltar o cavalo aqui e ganhar esse tempo na nossa dama. Essa linha é um pouco pior do que a linha voltando bispo para E3. Aqui a gente só volta a nossa dama para D6, isso não é nenhum problema. Agora D3, bispo F5, desenvolvendo a peça, roque, a gente faz o roque longo. Esse torre para E1, F6, consolida esse peão. E o nosso plano é avançar esses peões de H e de G aqui e tentar atropelar o branco com a nossa iniciativa. Então é o preto quem está melhor aqui. De novo a gente tem um par de bispos por nenhum motivo, né? Então o que a gente vai passar a maior parte do nosso tempo analisando aqui é, depois de cavalo para C3, e a gente toma E4, o lance bispo toma F7, tá? Esse é o gambito Noah. Então por que o branco jogaria esse lance? Aqui o branco pode ver que se ele tomar em E4, aí a gente vai enforcar as duas peças e recuperar com D5. Então talvez o branco ache que é uma boa ideia tomar em F7 primeiro, já que ele já vai perder a peça de volta de qualquer forma, tomar em F7 primeiro, para ele deslocar o nosso rei, né? Forçar o rei a recapturar em F7, e agora sim jogar cavalo toma E4. Só que por mais que pareça melhor, porque agora o nosso rei parece um pouco menos seguro do que estava antes, essa posição é muito pior para o branco do que a outra se ele só respondesse de forma normal. Como eu falei, se ele só move uma das peças, com o bispo para D3, por exemplo, a gente recupera a peça e chega numa posição igual e bem confortável de jogar. Isso aí já é ruim o bastante para o branco não querer jogar essa abertura, né? Já que o preto tem uma maneira tão simples e direta de equalizar a posição. E se ele tomar em F7, que é o gambito Noah aqui, a posição fica muito pior ainda, como a gente vai ver. Só que o branco tem algumas ameaças, então pode acontecer alguma situação perigosa, por isso você está vendo esse vídeo para saber como responder se ele jogar um lance como esse. Então vamos lá. Quais são as ameaças que o branco tem aqui e quais são os problemas que a gente vai precisar resolver? Aqui a gente joga o lance D5. É muito simples a ideia desse lance, a gente está construindo esse grande centro aqui com o tempo no cavalo. E aqui existem dois lances que eu vi que valem a pena ser analisados. O primeiro, que talvez seja o mais intuitivo e o mais atraente para alguém que está jogando esse aqui de modo sem saber assim a teoria, né? Ele está só encontrando os lances por si mesmo, seria, já que ele vai ter que mover esse cavalo aqui, mover ele com cheque para G5, né? A outra opção nessa posição aqui é bem mais maluca, que é a de deixar esse cavalo que está em E4 aqui pendurado e jogar o cavalo de F para G5 com cheque, com a ideia de liberar o quadrado de F3 para a dama poder ocupar. Porque isso aqui é cheque, depois a gente mover o rei, ele vai querer jogar dama para F3 e ameaçar checkmate em F7. Essa é uma linha bem estranha e que absolutamente não funciona se a gente joga corretamente. Então vamos ver ela primeiro, depois a gente volta para o lance um pouco mais razoável, que é mover esse cavalo aqui para G5, né, que é o cavalo que está atacado. Então vamos ver esse lance primeiro.
Aqui a gente tem que voltar o rei para E8, isso é importante, que você lembre desse lance, porque voltar o rei para G8 aqui, que é o que vai acontecer na outra linha, é um pouco menos seguro nessa posição. Então depende de qual cavalo ele move, né? Então basicamente é o seguinte, nessa posição, se o branco joga o cavalo que está atacado para cá, a gente bota o rei em G8. E se ele move aqui o cavalo que não está atacado para cá, a gente coloca o rei em E8. É só isso que você precisa lembrar, basicamente. Se você souber isso, você vai chegar numa posição confortável. Então, digamos, dama para F3 aqui, não dá para tomar o cavalo, porque dama F7 ia ser checkmate. Então a gente joga dama E7 para defender. E agora o branco vai perder uma peça. Acabou. Não tem o que fazer aqui. Porque a gente defendeu contra o mate, esse cavalo está no ar e esse cavalo está no ar. Se ele mover esse cavalo aqui, digamos, se ele salvar o cavalo em E4 com um lance tipo cavalo para C3 aqui, aí esse cavalo está no ar e a gente vai ganhar ele. Se D4 atacando a dama, dama move para F5, a gente tem uma peça a mais, oferece essa troca, que o branco não deveria aceitar, mas se ele aceitar, leva uma posição confortável, né? Talvez ele aceite com a ideia de que agora ele pode tomar em D5 e tá ameaçando essa forca aqui em C7, que ia ser cheque, e atacar a torre. Só que a gente toma de volta em D4 e a gente cria essa contra-ameaça. Agora, se ele toma em C7, a gente move o rei e ele toma a torre, agora a gente retribui e toma a torre dele, ele vai ter que mover o rei, e a gente toma a torre também, e a gente permanece com a nossa peça a mais, né? Com a diferença que esse cavalo aqui é muito mais fácil de salvar do que esse, porque a gente controla o quadrado de C2, então mover o cavalo para C2 e salvar a peça vai ser muito mais fácil que ele tirar esse cavalo daqui, né? Então depois de dama para E7 aqui, defendendo contra o mate, como a gente viu, se ele mover esse cavalo para C3, a gente toma esse. E se ele defende o cavalo para E4, a gente pode tomar a peça dessa forma, ele vai ter que tomar assim para salvar o cavalo que estava atacado. E agora dama F7 oferecendo essa troca, né? A gente tem uma peça média, a gente quer trocar o material, dama para E2 negando, e bispo E7. A partir daqui você desenvolve normalmente, não tem nada com que se preocupar, não tem nenhuma ameaça. Então o lance cavalo de F para G5 é extremamente fácil de resolver. Você joga rei para E8 e depois que ele jogar dama F3, você joga dama para E7 defendendo contra o mate dessa forma e agora o branco vai perder uma peça, né? Então vamos para o lance um pouco mais razoável agora, que é mover o cavalo, depois de D5, mover o cavalo que está atacado para G5 com cheque. Aí agora a gente move, como eu falei, o rei para G8, lembra disso? Se ele move esse cavalo, rei G8. Se ele move esse cavalo, rei E8. Agora o branco pode jogar D4, ele está tentando abrir as peças aqui, desafiar o nosso centro, né? Como a gente construiu esse centro grande, é a melhor tentativa para o branco tentar desconstruir isso e quebrar esse centro. Mas agora a gente tem o recurso de H6, expulsando esse cavalo chato daqui, o cavalo vai ter que voltar para H3, e depois de um lance como bispo para G4, a posição do preto já está bem melhor. Então a gente crava esse cavalo aqui dificilmente vai ver a luz do dia, vai ser difícil trazer ele para uma posição ativa depois no meu jogo. Então depois de um lance como E toma D5, cavalo toma D5, já estamos aumentando a pressão aqui nesse cavalo. Se ele tenta salvar o cavalo aqui de H3, né, tentar fazer alguma coisa com ele, trazer atividade para a peça jogando o cavalo para F4, agora G5, expulsa esse cavalo de novo. Isso aqui parece um pouco perigoso, né, porque a gente está avançando peões na frente do nosso rei, que já não é dos reis mais seguros que eu já vi. Mas de fato, o branco não tem maneiras palpáveis de punir a gente por esse tipo de avanço, como a gente já viu agora. Então a gente está atacando o cavalo, ele tem que mover o cavalo para algum lugar, digamos cavalo para D3, atacando a nossa peça aqui, né? E a gente tem que trocar pelo cavalo F3 para resolver esse problema. Então o cavalo toma F3, G toma F3 e a gente move o bispo de volta. Agora esse peão está cravado e vai ser um alvo muito grande. Como eu falei, você tem que confiar na sua preparação aqui, porque de fato isso aqui parece um tanto perigoso, né? A gente tem alguns peões avançados na frente do nosso rei, a coluna G foi aberta agora, mas a gente vai ver que o branco não tem recursos para explorar esses fatores. Eu analisei aqui as tentativas que são melhor para o branco de procurar alguma forma de contrajogo e a gente vai ver que nenhuma delas funciona. Então vamos ver logo o lance mais assustador. H4, o branco está tentando abrir a posição para que se a gente tomar ele possa trazer a torre aqui com cheque para o ataque. Só que agora a gente tem o lance dama para F6, a gente contra-ataca, é isso que é importante você lembrar. Ele está ameaçando abrir a posição aqui, a gente ameaça tomar em F3, esse peão agora está no ar, e enforcar a torre dele e a dama. Se o branco não quiser defender, ele quiser tentar buscar o máximo de chance de ataque, ele vai tomar em G5 agora, e a gente toma de volta, estamos abrindo essa coluna H aqui, mas de novo isso não vai ser nenhum problema, porque depois de um lance como torre para G1, agora ele está atacando essas peças aqui duas vezes, né? O branco, de novo, como eu falei, ele está tentando criar o máximo de contrajogo possível.
a gente pode ignorar o que ele está fazendo e tomar em F3 de bispo e estamos atacando a dama. Tomar em G5 aqui seria a tentativa de criar o máximo de problemas possível que encontrei, porque agora ele está ameaçando tomar a dama aqui e ia ser um cheque descoberto, né? Então a gente precisa responder de forma adequada às ameaças que o branco está criando. O lance que a gente tem aqui que salva e resolve todos os problemas é esse torre para H1. Porque aqui é o seguinte, se ele toma a nossa dama, que não vai funcionar, né? Digamos, bispo toma F6 aqui, é um cheque descoberto, mas essa torre está atacada. Então a gente resolve o cheque tomando e aí dá um contra-cheque nele. Depois que ele mover o rei, a gente pode dar esse cheque aqui para forçar o rei a sair da defesa da dama e aí sim a gente vai tomar a dama. Depois de rei para C3 a gente toma a dama e estamos com uma torre inteira a mais. Então tomar a nossa dama F6 aqui nessa posição, depois de torre para H1, não funciona. Ele teria que tomar a torre e agora a gente tem que tomar muito cuidado. Porque se a gente toma esse bispo aqui, achando que o bispo está no ar, aí depois de dama toma G5, ele vai tomar o nosso bispo e resolve todos os problemas que tinham na posição dele e o branco fica com uma torre a mais. Então é o branco quem vai estar totalmente ganhando. O nosso lance aqui é primeiro torre 8 cheque, vamos trazer essa peça aqui que não estava fazendo nada pro ataque com cheque. Depois que ele moveu o rei para F1, agora a gente salva a nossa dama com dama para G5. Como eu falei, não dá para tomar esse bispo porque ele vai tomar de volta o nosso e permanece com uma torre a mais. Então depois de dama para F5 aqui, a gente está criando esse problema. A gente está atacando a dama dele e a torre ao mesmo tempo. A recomendação do computador aqui, o lance que o computador fala que é o melhor, é jogar torre para H2. Só que ninguém vai jogar isso. Eu vou só mostrar porque qual é a ideia. A ideia é que se a gente tomar a dama dele aqui, ele vai tomar de volta de torre e ele fica com uma torre e uma peça menor contra a dama, que é mais ou menos equilibrado. Só que nessa posição é muito melhor pro preto, né? Pro lado que tem a dama, tanto que a avaliação aqui é -3. Mas nenhum ser humano nessa posição vai jogar rei para H2 e oferecer a dama dessa forma, né? Um lance bem mais humano aqui seria dama para D2, tentando salvar a peça. Só que essa posição está completamente perdida, porque cada lance que a gente fizer daqui para frente vai ser uma ameaça atrás da outra, atrás da outra. A gente vai aumentar a pressão na posição do branco e ele não vai ter como resolver os problemas. Então, lógico, aqui a gente toma a torre em H1. Estamos ameaçando ainda dama H3, que ia ser uma checkmate em 2, né? Depois de dama H3, rei G1, dama G2 é checkmate. Para resolver isso, ele precisa jogar rei para G1, para que dama H3 não venha com cheque. Aí ele tenha tempo de defender, né? Agora a gente tem o recurso bispo para D6 e estamos com uma ameaça diferente. Então, se ele não faz nada aqui, a nossa ameaça é a seguinte. A gente pode, digamos que o branco não faça nada. A gente tem esse cheque aqui. Se ele voltar ou tomar, né, não faz diferença. Se ele tomar o bispo, a gente tem cheque, remove para cá, aí cheque aqui, move e aqui é checkmate. Então, checkmate em 4, esse bispo para D6 aqui é uma ameaça grande. Então depois dessa posição, depois de bispo para D6, ele tem que jogar o lance bispo para F4, para contrapor o nosso bispo aqui e fechar essa diagonal dessa forma. Só que agora a gente tem dama H3, estamos ameaçando checkmate em G2 de novo, porque o quadrado aqui está indefeso, e a gente defende o bispo no processo também, então F3 para tentar fazer com que a dama defenda o quadrado de G2, e agora a gente tem essa ideia torre para E7. O nosso plano aqui é o seguinte, a gente vai trocar os bispos, né, jogar bispo, toma F4, dama toma F4, e torre para G7 vai ser checkmate inevitável. Então essa posição aqui está completamente perdida, não tem nada que o branco possa fazer para segurar. A avaliação aqui é -8.4 e o computador está falando que o melhor lance é esse. Depois disso a gente dá um cheque e vai acontecer uma caçada muito grande aqui, né? Então é lógico que essa posição está completamente perdida. Mas como eu falei lá no início, existem alguns pequenos riscos, né? Você tem que jogar de forma precisa, por isso eu estou mostrando essas linhas e ensinando a teoria nesse vídeo. Então é isso que eu tinha para esse vídeo. Agora a gente já viu todas as linhas importantes na abertura italiana, estão todas na playlist lá, abertura italiana. Se você quiser ver qualquer um dos outros vídeos, clica no card que eu vou colocar aqui em cima, que vai te levar para essa playlist com todos os vídeos lá. Se ficou alguma dúvida sobre qualquer uma dessas linhas, deixe nos comentários que eu vou procurar esclarecer como eu puder. E até o próximo vídeo.